Oi, pessoal! Vamos embarcar juntos numa jornada incrível para a gente entender como viveram os primeiros seres humanos? É uma história fascinante, cheia de sobrevivência, muita criatividade e grandes mudanças. Então, para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro, tá bom? A gente vai começar vendo que a evolução não foi bem uma linha reta. Depois, vamos falar das primeiras invenções, da grande mudança que foi a agricultura, de como eles começaram a viver e a pensar juntos, e, por fim, como é que a gente sabe de tudo isso, com os detetives do passado. Vamos começar com uma surpresa. Sabe aquela ideia da evolução humana sendo uma linha reta e direitinha? Pois é, a história é um pouco diferente do que a gente costuma ver por aí. Todo mundo já viu aquela imagem clássica, né? De um ser mais curvado que vai se endireitando até virar o ser humano moderno. A pergunta é, foi assim mesmo, de forma tão simples e direta? A resposta é não. A ideia antiga está meio furada. A história real se parece muito mais com uma árvore, sabe? Cheio de galhos. Isso quer dizer que existiram diferentes grupos de humanos vivendo ao mesmo tempo, cada um se adaptando e vivendo do seu próprio jeito. Ok, agora que a gente já entendeu que a evolução não foi uma linha reta, vamos ver como esses primeiros humanos eram espertos. Eles eram verdadeiros inventores, e a maior motivação deles era uma só: sobreviver. E a lógica deles era bem simples, mas super poderosa. Pensa comigo. Primeiro, eles tinham uma necessidade. Era muito difícil achar comida e se proteger. Aí vinha a ação. Eles começaram a criar ferramentas com o que tinham por perto, como pedra, osso e madeira. E qual foi a transformação? A vida ficou mais segura e eles conseguiram acesso a novos alimentos, como a carne de animais maiores. E olha que interessante, essas ferramentas ficavam ainda mais eficientes quando eles trabalhavam em grupo. Para caçar um animal grande, por exemplo, não dava para ir sozinho. Era preciso cooperar, criar um plano e, claro, se comunicar. A união realmente fazia a força. Depois das primeiras ferramentas, veio outra invenção que, nossa, mudou absolutamente tudo. Ela levou a uma forma de viver completamente nova. Estamos falando da Revolução Agrícola, que aconteceu há uns 12 mil anos. De novo, olha a lógica aí. A necessidade era ter comida de um jeito mais garantido, mais estável. A ação foi começar a plantar e a criar animais. E a grande transformação, pela primeira vez, as pessoas não precisavam mais ficar se mudando o tempo todo atrás de comida. Esse novo jeito de viver, de ficar fixo num lugar só, tem um nome: sedentarismo. Foi a partir daí que surgiram as primeiras vilas, as primeiras comunidades permanentes. Basicamente, foi a sementinha das cidades que a gente conhece hoje. Agora, com todo mundo morando junto e no mesmo lugar, as coisas começaram a ficar mais complexas, de um jeito bom. Surgiram novas formas de organizar a vida, de se comunicar e de expressar ideias. A cultura começou a florescer. E é muito legal ver como a gente está sempre descobrindo coisas novas sobre eles. Por exemplo, por muito tempo se achou que só os homens caçavam. Mas hoje já existem evidências que mostram que as mulheres também participavam da caça. Isso revela que as coisas eram mais complexas e que todo mundo ajudava na sobrevivência do grupo. Outro passo gigantesco foi a capacidade de pensar com símbolos. Isso foi tipo um superpoder. Começou com umas marquinhas simples, há mais de 70 mil anos, e com o tempo isso evoluiu para uma linguagem mais complexa. E com a linguagem, ficou muito mais fácil planejar as coisas, cooperar e, no fim, compartilhar conhecimento e construir uma cultura juntos. E onde a gente vê muito desses símbolos? Na arte. As pinturas nas cavernas, as pequenas esculturas. Nada disso era só para deixar o lugar mais bonito, não. Era um jeito de se comunicar, de fazer rituais e até de mostrar: ei, eu faço parte desse grupo aqui. A arte era uma ferramenta social poderosa. Mas espera aí, se tudo isso aconteceu antes da invenção da escrita, como é que a gente sabe de todos esses detalhes? Bom, é aí que entram os nossos detetives do passado. Esses detetives, na verdade, são cientistas de várias áreas. A arqueologia, por exemplo, estuda os objetos que eles deixaram. A paleontologia foca nos fósseis. A antropologia estuda as culturas e a genética analisa o DNA para traçar nossa ancestralidade. É um trabalho de equipe para montar esse quebra-cabeça gigante do nosso passado. E para a gente ter uma ideia de como isso funciona na prática, vamos olhar um caso super famoso, o Ötzi, o Homem de Gelo. Ele é um corpo com mais de 5 mil anos que foi encontrado super bem preservado no gelo dos Alpes. É como uma janela para o passado. Olha quanta coisa a gente descobriu só com ele. O machado de cobre mostra que ele era ótimo em fazer ferramentas. As roupas dele, em várias camadas, revelam como ele se protegia do frio. Ele tinha tatuagens que podiam ter a ver com medicina ou rituais.
E olha só, até o que ele comeu na última refeição a gente descobriu. Cada detalhe é uma pista. Então, deu para perceber o padrão? A história toda dos primeiros humanos pode ser resumida nessa ideia. Uma necessidade aparecia, eles criavam uma inovação para resolver e isso gerava uma transformação gigantesca na vida deles. Esse foi o grande motor da nossa história. E essa jornada de resolver problemas com criatividade não parou lá atrás, não. Ela continua até hoje, com a gente. As inovações dos nossos antepassados criaram o mundo deles. Fica a pergunta: que transformações as nossas ideias de hoje vão criar para o futuro?